A chuva batia nas janelas do apartamento de Rafael Almeida com a mesma insistência dos pensamentos que ele tentava ignorar. Do 23º andar, a Avenida Paulista brilhava sob as luzes noturnas, indiferente ao drama que se desenrolava naquele living de mármore importado e móveis de design italiano. Carolina Silva estava de pé diante da mesa de centro, as mãos tremendo, enquanto segurava o envelope branco. Dentro dele, R$ 20.000 em notas novas. Dinheiro suficiente para resolver o problema, como Rafael havia chamado. Você não pode estar falando sério. A voz dela saiu rouca, quase inaudível. Rafael ajustou os punhos da camisa Armani, evitando o olhar dela. Aos 28 anos, ele era a definição de sucesso precoce. Formado em administração pela FGV, herdeiro de um grupo empresarial que controlava shopping centers em todo o estado. Seu rosto anguloso, olhos castanhos penetrantes e cabelo escuro perfeitamente alinhado apareciam frequentemente nas colunas sociais. Mas naquele momento, ele parecia apenas frio. Carol, seja racional, ele disse, servindo-se de um uísque escocês de 17 anos. Um filho agora seria inconveniente para os dois. Você tem 25 anos, é professora de escola pública, ganha o quê? 3.000 por mês? Como vai criar uma criança? As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Carolina segurou a barra do vestido simples que tinha comprado numa loja do Brás, especialmente para aquele jantar. Ela havia imaginado que Rafael ficaria surpreso, talvez assustado, mas que eventualmente aceitaria. Nunca imaginou isso. Eu pensei que você... Ela engoliu seco. Que nós... Não existe nós, Carolina. Rafael interrompeu, virando-se para encará-la. Sua expressão era uma máscara de indiferença estudada. Fomos claros desde o início. Diversão, nada sério. Você é uma mulher linda, inteligente, mas sejamos honestos. Você é da Zona Leste. Minha família nunca aceitaria. Cada palavra era uma pedra jogada com precisão cirúrgica. Carolina sentiu as lágrimas quentes escorrerem, mas não as limpou. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la limpar as lágrimas que ele causou. Então é isso? Ela perguntou, a voz quebrando. 6 meses juntos não significaram nada? Rafael suspirou, como se ela fosse uma criança teimosa que não entendia matemática básica. Significaram o que eram, diversão. Mas agora a realidade bateu na porta. Tenho reuniões com investidores japoneses na semana que vem. Meu pai está me preparando para assumir a vice-presidência. Não posso ter complicações. Ele apontou para o envelope. Tenho o endereço de uma clínica em Moema. Particular, discreta. Você marca para quinta-feira, eu pago tudo. Mais esse dinheiro extra para você se recompor. Talvez tirar umas férias. Considere um gesto de carinho. Carolina olhou para o envelope como se fosse radioativo. E se eu não quiser? O silêncio que se seguiu foi glacial. Rafael colocou o copo na mesa com um ruído seco. Então você estará completamente sozinha, ele disse, cada sílaba carregada de ameaça velada. Meus advogados são muito bons, Carol, e eu tenho recursos que você nem imagina. Pode ser difícil para uma professora desempregada criar um filho. Acidentes acontecem com referências profissionais. Sabe como é? Carolina sentiu o chão fugir sob seus pés. Não era apenas rejeição. Era guerra. Você está me ameaçando? Estou sendo realista. Rafael pegou o celular indicando que a conversa havia terminado. Quinta-feira, 10 da manhã. A secretária da clínica está esperando sua ligação. Número está no envelope. Ele caminhou até a porta e a abriu, uma clara demissão. Carolina pegou o envelope com dedos trêmulos. Passou por ele sem olhar para trás, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Um dia você vai se arrepender disso, Rafael. Ele sorriu, um sorriso sem humor. Duvido. A porta se fechou, e Carolina ficou sozinha no corredor silencioso do prédio de luxo. Suas sandálias baratas ecoavam no piso de granito enquanto caminhava até o elevador. No espelho da cabine, ela viu seu próprio reflexo. Olhos inchados, maquiagem borrada, um vestido que custou R$ 40 tentando competir com um mundo de milhões. Mas dentro dela, algo estava começando a mudar. Não era apenas tristeza, era fúria, era determinação. Enquanto o elevador descia os 23 andares, Carolina colocou a mão sobre a barriga ainda lisa. Não vou deixar ele nos destruir. Ela sussurrou para o bebê, que nem sabia que existia ali. Prometo. Lá fora a chuva havia parado, mas a tempestade na vida de Carolina estava apenas começando.
A clínica Vida Nova ficava numa rua tranquila de Moema, discreta entre consultórios odontológicos e lojas de decoração cara. Carolina passou 40 minutos no ônibus e mais 20 no metrô para chegar até ali. Cada minuto uma eternidade de pensamentos conflitantes. O envelope com o dinheiro estava dentro de sua bolsa surrada. Ela não havia contado para ninguém. Nem para Dona Maria, sua vizinha, nem para Patrícia, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade de pedagogia. O peso daquela decisão era dela sozinha. A recepcionista, uma mulher loira de unhas impecáveis, sorriu profissionalmente. Carolina Silva? Sou eu. O Dr. Mendes está esperando, por aqui, por favor. A sala era clara demais, branca demais, limpa demais. Cheirava a desinfetante e algo mais. Medo disfarçado de asepsia. O médico era um homem de 50 e poucos anos, de óculos finos e jaleco engomado. Senhorita Silva, prazer. Vejo que o Sr. Almeida já acertou todos os detalhes. Vamos fazer primeiro um ultrassom para confirmar quantas semanas. Carolina deitou-se na maca, sentindo o gel frio na barriga. O médico moveu o transdutor enquanto olhava para a tela. E então, ela ouviu. Um som rítmico, rápido, como cavalos galopando. Tum, 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 tum. Aqui está. O doutor sorriu. Batimento cardíaco forte, cerca de 8 semanas. As lágrimas vieram instantâneas. Carolina olhou para a tela escura com seus borrões brancos incompreensíveis. Isso é... meu bebê? Sim. E... O médico franziu a testa, movendo o aparelho de novo. Espere um momento. Tum, 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 tum. Mas dessa vez, havia algo mais. Outro ritmo, levemente desincronizado. Tum, 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 tum. Senhorita Silva, o doutor virou a tela para ela. Há algo que preciso informar. Não é um bebê. O coração de Carolina parou. O quê? São 2. Gêmeos. Veja aqui e aqui. Ele apontou para 2 pequenos pontos na tela. 2 sacos gestacionais, 2 bebês. Pelos tamanhos, provavelmente gêmeos idênticos. O mundo girou. Carolina sentou-se bruscamente, quase derrubando o aparelho. Gêmeos? Tem certeza? Absoluta. 2 corações batendo fortemente. Parabéns. Mas a expressão dele mudou quando lembrou o motivo da consulta. Claro que isso não muda o procedimento, se é o que você decidiu. Apenas torna tudo um pouco mais complexo. Carolina olhou para a tela, onde aqueles 2 minúsculos pontos brilhavam. 2 vidas. 2 bebês. 2 corações batendo dentro dela, fortes e insistentes, como se dissessem: estamos aqui, mãe, nos escolhe. Ela pensou em Rafael, em seu apartamento luxuoso, em suas palavras frias. Pensou no dinheiro dentro de sua bolsa. Pensou na Zona Leste onde morava, no apartamento de 2 cômodos, nos 2 empregos que precisaria conseguir. E então, pensou naqueles 2 corações, batendo, confiando nela. Não posso fazer isso, ela disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua voz. O médico piscou. Como disse, não vou fazer o procedimento, vou ter meus bebês. Carolina levantou-se, limpando o gel da barriga com as mãos trêmulas. Toda a hesitação havia evaporado no momento em que ouviu aquele segundo batimento cardíaco. Senhorita Silva, entendo que é uma decisão difícil, mas sugiro que pense mais um pouco. Gêmeos representam um custo e trabalho dobrado. Eu sei exatamente o que representam. Ela interrompeu, já caminhando para a porta. Representam minha família. Na recepção, Carolina parou. Abriu a bolsa, tirou metade do dinheiro do envelope e colocou sobre o balcão. Pelo ultrassom e pelo tempo do doutor. Obrigada. Ela manteve os outros 10 mil reais. Não por ganância, mas por praticidade. Precisaria de cada centavo para as 2 vidas que agora dependiam completamente dela. Do lado de fora, o sol de setembro brilhava forte sobre São Paulo. Carolina colocou a mão na barriga e pela primeira vez em dias sorriu. Tudo bem, pequenas. Ela sussurrou. Vai ser só nós 3, mas prometo que vou dar tudo de mim. Tudo. Ela não sabia ainda quantas vezes quebraria essa promessa por puro exaustão, nem quantas noites choraria de cansaço. Mas naquele momento, Carolina Silva tomou a decisão que mudaria 3 vidas para sempre. Ou melhor, 4 vidas. Ela só descobriria sobre a 4ª alguns anos depois. 6 anos depois. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Carolina desligou com um movimento automático, resultado de anos de prática. No quarto ao lado ouviu movimentação. Isabela sempre acordava primeiro.
sua pequena protetora. Mamãe, já é hora. Já, amor. Acorda, Alê, por favor. Carolina levantou-se da cama, sentindo cada músculo protestar. Aos 31 anos, ela parecia ter 40. Os cabelos castanhos tinham fios brancos que ela não tinha tempo ou dinheiro para tingir. Sua pele, antes macia, agora mostrava linhas de preocupação ao redor dos olhos. No espelho pequeno do banheiro, ela mal se reconhecia. Onde estava a menina que acreditava em contos de fadas? Morta, enterrada sob 6 anos de luta diária. Na cozinha minúscula, ela preparou o café da manhã. Pão com manteiga, café com leite, mais água que leite para render, e uma banana dividida ao meio. Não tinha nada para ela, mas isso era normal. Carolina havia aprendido que uma mãe come depois, se sobrar. Bom dia, mãe. Letícia apareceu, arrastando seu cobertor surrado, os olhos ainda sonolentos. Bom dia, meu amor. Cadê sua irmã? Tá escolhendo a roupa. Disse que hoje é dia de apresentação na escola. Carolina fechou os olhos. A apresentação. Havia esquecido completamente. Precisava estar no hospital às 7, mas as meninas apresentavam às 9. Não dava tempo de fazer as duas coisas. Mamãe vai no hospital hoje. Ela começou vendo o rosto de Letícia desmoronar. Mas você prometeu... Eu sei, meu amor, eu sei. Carolina ajoelhou-se, segurando os ombros magrinhos da filha. Mas teve uma emergência. A dona Fernanda vai assistir e vai filmar tudo. Prometo que assisto 1000 vezes quando chegar. Isabela apareceu na porta, já uniformizada, os braços cruzados. Aos 6 anos, ela era uma miniatura temperamental da mãe. De novo, mãe, você sempre trabalha. As palavras eram facas. Carolina sentiu o peso da culpa. Seu companheiro constante, apertar mais forte. Isa, você sabe que mãe precisa... Trabalhar, eu sei. Isabela suspirou, velha demais para 6 anos. Tá bom. Alê vai ficar triste, mas tudo bem. E o pior era aquilo, a resignação. Suas filhas haviam aprendido cedo demais que a vida é dura, que promessas são quebradas, que mãe não é onipresente. No ônibus lotado das 6h15, espremida entre metalúrgicos e faxineiras, Carolina segurou a barra de ferro e fechou os olhos. 6 anos. Parecia uma vida inteira. First flashback. 1 ano antes. Carolina estava no 5º mês de gravidez, trabalhando na cafeteria do centro, quando sentiu a primeira contração forte. A dor foi tão intensa que ela deixou cair uma bandeja cheia de cafés. Pelo amor de Deus! O gerente gritou. Isso vai sair do seu salário. Ela mal ouviu. A dor vinha em ondas, cada uma mais forte. Alguma coisa estava errada. No Hospital das Clínicas, a enfermeira do SUS a examinou rapidamente. Trabalho de parto prematuro. Você está de quantos meses? 5,5. Filha, você vai precisar ficar em repouso absoluto. Nada de trabalhar, nada de estresse. Carolina riu sem humor. E como vou pagar aluguel em repouso? A enfermeira suspirou, uma expressão que Carolina viria a conhecer bem nos anos seguintes. Piedade misturada com impotência. Os próximos 3 meses foram inferno. Carolina perdeu o emprego na cafeteria. Dona Maria, sua vizinha de 60 anos, trazia marmitas roubadas da casa onde trabalhava como diarista. Carolina vendia bijuterias online, deitada, ganhando centavos. E então, numa madrugada gelada de março, as contrações começaram para valer. Isabela nasceu primeiro às 3h47, gritando como uma guerreira. 3 minutos depois, Letícia chegou mais quieta, olhos arregalados, observando tudo com curiosidade. São perfeitas, a enfermeira disse, colocando as 2 minúsculas criaturas nos braços de Carolina. E elas eram idênticas, com os mesmos olhos castanhos, o mesmo nariz delicado. Os olhos de Rafael, Carolina pensou com um aperto no peito. Mas não, estes eram os olhos delas. Rafael havia desistido desse direito. Presente. No Hospital das Clínicas, Carolina colocou o jaleco branco de técnica de enfermagem. Depois de 3 anos estudando à noite, ela havia conseguido a certificação. Ganhava razoavelmente melhor agora, suficiente para pagar aluguel, comida básica e materiais escolares. Mas nunca sobrava. Nunca. Carol, você está na triagem hoje, a supervisora avisou. Fluxo intenso de manhã. Às 7h05, ela atendeu seu primeiro paciente, um senhor de 70 anos com dor no peito. Às 7h34, uma criança com febre. Às 8h12, uma gestante assustada.
Às 8h45, exatamente quando deveria estar sentada na escolinha das meninas assistindo Letícia cantar Borboletinha, Carolina estava ajudando a imobilizar um paciente convulsionando. O celular vibrou às 9h23. Uma mensagem de Dona Fernanda com um vídeo. Carolina correu ao banheiro, trancou-se numa cabine e apertou play. Na tela pequena e trêmula, Letícia cantava sobre um palco improvisado, com asas de papel crepom. Sua voz era suave, afinada, linda. Isabela estava ao fundo, aplaudindo vigorosamente, provavelmente a mais alta da plateia. Carolina apertou o celular contra o peito e chorou em silêncio, mordendo o punho para não fazer barulho. Isso era sua vida. Amor infinito, dividido em migalhas de tempo. Promessas quebradas construídas sobre a necessidade de sobrevivência. Culpa temperada com exaustão crônica. Mas quando chegava em casa à noite e duas meninas corriam para abraçá-la gritando "Mamãe", nada mais importava. Por esses abraços, Carolina trabalharia 1000 vidas. Por esses sorrisos, ela venderia sua alma. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, no outro lado da cidade, alguém do passado estava prestes a reaparecer na forma mais inesperada possível. E tudo o que ela havia construído cuidadosamente começaria a desmoronar. Rafael Almeida olhou para o teto branco do sírio-libanês e tentou controlar a respiração. 48 horas atrás, ele estava apresentando resultados trimestrais para o conselho do grupo empresarial. Agora, estava numa cama hospitalar com eletrodos colados no peito e uma perspectiva de cirurgia cardíaca. Senhor Almeida, o cardiologista entrou, jaleco imaculado, iPad na mão. Os exames confirmaram. Você tem uma arritmia severa causada por estresse crônico. Combinada com a hipertensão não tratada, é uma bomba-relógio. Bomba-relógio. Rafael repetiu, a ironia não passando despercebida. Ele havia passado os últimos 6 anos construindo um império, trabalhando 16 horas por dia, fechando negócios de milhões. E seu próprio corpo estava em sabotagem silenciosa. Vamos começar com medicação agressiva, mas você precisa fazer mudanças drásticas. Menos trabalho, menos estresse, alimentação correta, exercícios. Rafael quase riu. Menos trabalho. Ele era o trabalho. Nada mais restava. O apartamento na Paulista estava sempre vazio. Relacionamentos? Uma série interminável de jantares vazios com mulheres bonitas e superficiais. Amigos? Não tinha. Apenas sócios, concorrentes e capachos. Aos 34 anos, Rafael tinha tudo o que sonhara. Vice-presidência do grupo empresarial, fortuna pessoal de 8 dígitos, apartamento de cobertura, carrola importado na garagem. E estava sozinho. Completamente, dolorosamente sozinho. Uma semana de observação. O médico continuou. Depois vamos avaliar a necessidade de procedimento cirúrgico. Por enquanto, repouso absoluto. Quando ficou sozinho, Rafael pegou o celular. 15 ligações perdidas, todas de trabalho. Nenhuma de alguém perguntando se ele estava bem. Nenhuma. Ele scrollou pelos contatos. Sua mãe, Verônica Almeida, tinha ligado uma vez. Provavelmente para reclamar de algo. Seu pai, Osvaldo, nem isso. Irmãos? Não tinha. Rafael parou num nome antigo na lista. Carolina Silva, 6 anos. Ele não havia deletado o contato. Uma estranha âncora a um passado que ele preferia esquecer. Às vezes, em noites de insônia, cada vez mais frequentes, ele se pegava pensando nela. Será que tinha feito o aborto? Será que tinha usado o dinheiro para recomeçar? Será que o odiava? Provavelmente sim para todas. Ele nunca ligou, nunca verificou. Parte dele tinha medo do que descobriria. Outra parte maior simplesmente não queria saber. Era mais fácil seguir em frente, construir impérios, conquistar mercados. E olha onde ele estava agora, sozinho num hospital, 34 anos, coração falhando. Você construiu tudo e não tem nada. Ele sussurrou para o teto. Na semana seguinte, Rafael seguiu a rotina entorpecedora do hospital. Exames, medicações, mais exames. O médico mencionou que ele precisaria de uma consulta especializada com um eletrofisiologista que atendia no Hospital das Clínicas. Hospital público? Rafael franziu a testa. O melhor eletrofisiologista de São Paulo trabalha lá, Sr. Almeida. É o Dr. Marcelo Santos. Se quer o melhor tratamento, vai precisar engolir um pouco do orgulho. Rafael aceitou com relutância. Marcaram para terça-feira,
10 yards. A terça-feira, ele dirigiu seu Mercedes pela primeira vez em uma semana até o Hospital das Clínicas. O contraste com o sírio-libanês era brutal. Corredores apertados, paredes descascadas, filas intermináveis. Mas quando entrou na seção de cardiologia, algo mudou. Havia uma eficiência ali, um senso de urgência e propósito. Estes não eram médicos fazendo check-ups de rotina em playboys. Estavam salvando vidas. Rafael esperou 40 minutos até ser chamado. Durante esse tempo ele observou. Viu mães carregando crianças doentes, idosos em cadeiras de rodas, enfermeiras correndo de um lado para o outro. E então ele a viu. No começo, não registrou. Era apenas uma técnica de enfermagem passando apressada pelo corredor, jaleco branco manchado, cabelos presos num coque bagunçado. Mas alguma coisa fez Rafael olhar 2 vezes. O formato do rosto, o jeito de andar, ligeiramente apressado, mas eficiente. Não podia ser. Ele levantou, seguiu na direção dela, o coração, ironicamente, acelerando. Com licença, ele chamou. Ela virou, e o mundo parou. Era Carolina, mais velha, mais magra, mais cansada, mas inequivocamente Carolina. Os mesmos olhos castanhos, agora com olheiras profundas. O mesmo nariz delicado, os mesmos lábios que ele havia beijado centenas de vezes. O reconhecimento foi instantâneo. Ela ficou pálida, depois vermelha. Seus olhos se estreitaram. Você, uma palavra. Carregada de 6 anos de dor, raiva, ressentimento. Rafael não conseguia falar. Sua garganta havia fechado completamente. Carol, o que você está fazendo aqui? A pergunta foi estúpida no segundo em que saiu. Óbvio o que ela estava fazendo. Trabalhando. Trabalhando, ela disse, a voz cortante como gelo. Alguns de nós precisam trabalhar, Rafael. Não temos fortuna de família. Eu não quis dizer. Não me interessa o que você quis dizer. Tenho pacientes. Com licença. Ela começou a se virar, mas Rafael, agindo no instinto, segurou seu braço. Espera. Por favor. Só... Como você está? Carolina olhou para a mão dele em seu braço como se fosse um inseto nojento. Rafael soltou imediatamente. Como eu estou? Ela repetiu, incrédula. Você está mesmo perguntando isso? Eu sei que as coisas terminaram mal. Terminaram mal? Ela riu. Um som sem humor. Você me deu dinheiro para abortar nosso filho e me ameaçou. Isso é terminar mal para você? Nosso filho. As palavras bateram em Rafael como um soco no estômago. Você não fez? Não fez o procedimento? Os olhos de Carolina brilharam com algo perigoso. Triunfo misturado com dor antiga. Não, Rafael, não fiz. Mas não é da sua conta. Se há uma criança, então é da minha conta. Agora é da sua conta? Ela elevou a voz, fazendo cabeças se virarem no corredor. Ela abaixou o tom, mas a fúria permaneceu. 6 anos, Rafael. 6 anos você não quis saber. Não ligou, não verificou nada. Então não é mais da sua conta, nunca foi. Carolina, Senhora Silva. Uma enfermeira chamou do outro lado do corredor. Emergência na triagem. Carolina olhou para Rafael uma última vez, e o que ele viu naqueles olhos o destroçou. Não havia raiva ali. Havia indiferença, como se ele fosse um estranho qualquer. Não se aproxime de mim, ela disse baixo, e muito menos da minha família. Você teve sua chance há 6 anos. Jogou fora. Ela se foi, deixando Rafael parado no corredor lotado como uma estátua. Tinha um filho, ou filha. Naquele momento, enquanto os batimentos cardíacos ecoavam nos monitores ao redor, Rafael Almeida sentiu uma dor muito pior que qualquer arritmia. Ele havia destruído algo precioso 6 anos atrás, e agora, pela primeira vez, ele entendeu exatamente o que havia perdido. Rafael não conseguiu se concentrar durante a consulta com o Dr. Santos. O especialista falava sobre ablação cardíaca, riscos cirúrgicos, estatísticas de sucesso, mas tudo soava distante, abafado. Carolina tinha um filho, dele. A revelação rodava em sua mente como um disco arranhado. 6 anos. Uma criança de 6 anos que ele nunca viu, nunca segurou, nunca conheceu. Senhor Almeida? O médico o chamou pela 3ª vez. Está me ouvindo? Desculpe, doutor. Pode repetir? Depois da consulta, Rafael perambulou pelos corredores do HC como um fantasma. Sabia que deveria ir embora, voltar ao trabalho, voltar à vida que havia construído cuidadosamente para esquecer aquela manhã de 6 anos atrás.
Mas seus pés não obedeciam. Continuou andando, procurando. Por quê? Não sabia. Talvez para vê-la de novo. Talvez para confirmar que não havia sonhado. E então ele ouviu. Isa, espera a ler, sempre correndo na frente. A voz de Carolina, vindo do final do corredor perto da entrada de emergências. Rafael virou-se e o que viu fez seu coração, aquele que já estava falhando, parar completamente. Carolina estava ajoelhada ajustando as mochilas de duas meninas, gêmeas, idênticas. Cabelos castanhos em Maria Chiquinhas, uniformes de escola pública, sorrisos enormes. Duas. Não era um filho, eram duas. Mas o que realmente destruiu Rafael foi quando uma delas virou o rosto na direção dele, provavelmente ouvindo algum barulho do corredor movimentado. Era como olhar num espelho do passado, os mesmos olhos castanhos profundos que ele via toda manhã no espelho, o mesmo formato do rosto, a mesma covinha no queixo. Não havia dúvida possível. Aquelas meninas eram dele. Rafael apoiou-se na parede, as pernas fraquejando. Uma enfermeira passou apressada. Senhor, está passando mal? Ele acenou que não, mas era mentira. Estava passando muito mal. Estava sendo esmagado pelo peso de 6 anos de irresponsabilidade, condensados num único momento devastador. Mãe, posso comprar um lanche na cantina? Uma das gêmeas perguntou. Tinha uma voz firme, decidida. Não hoje, Isa. Mãe esqueceu a carteira no armário. Quando chegar em casa, mãe faz um lanche gostoso. Sempre não dá. A menina resmungou, mas não insistiu. A outra gêmea não tinha falado nada, apenas segurava a mão de Carolina e observava tudo com olhos atentos. Mais quieta, mas igualmente linda. Rafael viu Carolina verificar o relógio. Já eram quase 14 horas. Ela provavelmente havia voltado do turno do meio-dia apenas para buscar as meninas na escola e trazê-las consigo porque não tinha com quem deixar. Vamos, meninas, mãe tem muito trabalho ainda. Vocês vão ficar na salinha com a tia Rosa fazendo o dever de casa, ok? Tá bom, responderam em coro, aquela sincronia estranha de gêmeos. Elas passaram a menos de 3 metros de Rafael, mas nenhuma olhou em sua direção. Por que olhariam? Ele era apenas mais um dos milhares de rostos num hospital lotado. Mas Rafael olhou. Memorizou cada detalhe. O tênis surrado de uma delas, a mochila da patrulha canina da outra, o jeito que a mais decidida puxava a mãe pela mão, enquanto a mais quieta a seguia meio passo atrás. Quando desapareceram pela porta dupla, Rafael deslizou pela parede até sentar no chão frio do corredor. Colocou a cabeça entre as mãos. 2 meninas, gêmeas, suas filhas, e ele não sabia nem os nomes delas. Um soluço escapou, surpreendendo-o. Rafael Almeida não chorava. Não desde os 10 anos, quando seu pai dissera que homens não desperdiçam lágrimas. Mas ali, no chão frio de um hospital público, vestindo um terno de R$3.000 que de repente parecia ridículo, ele chorou. Chorou pela chance que jogou fora, pela mulher que destruiu, pelas 2 vidas que criou e abandonou antes mesmo de saberem que existiam. Senhor, precisa de ajuda? Um segurança se aproximou preocupado. Rafael limpou o rosto rapidamente, a máscara de controle se recompondo. Não, obrigado. Só uma tontura. Já passou. Ele levantou e saiu do hospital cambaleante. No estacionamento, sentou no Mercedes e ficou olhando para o nada. O que fazer agora? A pergunta ecoava sem resposta. Ele tinha 2 filhas, e elas não faziam a menor ideia de que ele existia. Rafael pegou o celular com mãos trêmulas e digitou algo que nunca pensou que faria. Procurou por investigadores particulares. Precisava saber tudo. Nomes, idades, escola, vida. Precisava entender como Carolina sobreviveu esses 6 anos. Mas enquanto os resultados da busca carregavam, algo o fez parar. Seria certo? Invadir assim a vida delas sem permissão? Você não tem direito, uma voz sussurrou em sua mente. A voz da consciência que ele havia ignorado por 6 anos. Você abriu mão desse direito quando colocou dinheiro sobre a mesa e disse para ela abortar. Rafael trancou o celular e dirigiu para casa no piloto automático. Mas algo havia mudado irreversivelmente. Pela primeira vez em 6 anos, Rafael Almeida sentiu algo além de ambição e vazio. Sentiu vergonha e arrependimento e um desejo avassalador de consertar o que havia destruído. Mas seria possível? Ou alguns erros são grandes demais para serem corrigidos? Ele não sabia,
Mas de uma coisa tinha certeza: não conseguiria simplesmente ir embora. Não desta vez. Aqueles 4 olhos castanhos, cópias perfeitas dos seus, já estavam gravados em sua alma. Maurício Tavares tinha 15 anos de experiência como investigador particular. Já havia rastreado heranças escondidas, cônjuges infiéis e até pessoas que não queriam ser encontradas. Mas nunca havia visto um cliente tão evidentemente destruído quanto o homem sentado à sua frente. Rafael Almeida parecia não ter dormido em dias. O terno Armani estava amarrotado, a barba por fazer, os olhos vermelhos. "Preciso de tudo", Rafael disse, empurrando uma foto que havia conseguido capturar discretamente no hospital. Carolina com as 2 meninas. Nome completo das crianças, onde estudam, rotina, tudo. Maurício olhou a foto e depois para Rafael. "Posso perguntar o motivo?" "São minhas filhas." A voz de Rafael quebrou na última palavra. "E eu não sabia que existiam até 3 dias atrás." Maurício acenou compreensivo. Já tinha visto esse filme antes. "Quanto tempo vai levar?" "Para informações básicas?" 3 dias. "Para um relatório completo de rotina e situação financeira?" 1 semana. "Quero o completo." Rafael transferiu R$ 50.000 como adiantamento sem pestanejar. 7 dias depois, Maurício entregou uma pasta preta. Rafael a abriu com mãos trêmulas. "Relatório confidencial, Carolina Silva e dependentes." Nome completo: Carolina Silva. Idade: 31 anos. Profissão: técnica de enfermagem. Hospital das Clínicas. Salário: 3.800 mensais. Residência: Rua das Palmeiras, 847 APT 32, Itaquera, São Paulo. Dependentes: Isabela Silva, 6 anos. Letícia Silva, 6 anos. Rafael parou ao ler os nomes. Isabela, Letícia. Suas filhas tinham nomes. Eram pessoas reais com identidades, não apenas conceitos abstratos. Continuou lendo, e cada linha era uma punhalada. Histórico financeiro. 2019-2020. Trabalhou simultaneamente como atendente de cafeteria, Centro, e cuidadora de crianças, Pinheiros. Renda combinada: 2.200 mês, 2020-2021. Licença maternidade: apenas salário mínimo, seguida por desemprego de 4 meses, 2021-2022. Retorno como auxiliar de limpeza hospitalar. Salário atual: 3.800 mês. Movimentações financeiras relevantes: 2020, venda de veículo Gol. 2010 por 18.000, usado para despesas médicas. Pneumonia de Isabela Silva. 2021, empréstimo de 5.000 pagamento ainda em andamento. Pagamento consistente de aluguel 1.200 mês. Conta de luz, média 180 mês. Alimentação, média 800 mês. Saldo médio em conta, 347. Rotina. Observada: segunda a sexta, 0 o incursel. Acorda: 06:15, sai com as filhas. 06:45, deixa. Filhas na MF Profeps. João Carlos: 07015 rezo. Trabalho no HC. 15:30. Busca filhas na escola. R$16, 17:30. Atividades no céu. Natação segundas, quartas. Biblioteca terças, quintas. 18 Ziel. Retorno ao apartamento. 19 Ziel, 21 Ziel. Jantar, lição de casa, rotina noturna. 21:30, filhas dormem. 22 Ziel, 23:30. Carolina faz trabalhos freelance de contabilidade online. Sábados. 09 Vezul, 12 Riel. Biblioteca Mário de Andrade, regularmente. 14 Riel, 17 Riel. Parque do Ibirapuera, ou CEU. Domingos. Casa, descanso, preparo. De refeições para a semana. Observações adicionais. Subject não possui carro. Salário: 1.800 mês, 2022-2023. Promoção para técnica de enfermagem após certificação. Desloca-se exclusivamente via transporte público. 2 ônibus Plais metrô, às aproxime-se R$3 diárias. Alimentação básica: arroz, feijão, frango, ovos. Raramente proteína cara. Roupas das crianças. Majoritariamente doações, identificadas etiquetas de bazar. Nenhum luxo ou entretenimento pago identificado. Crianças aparentam bem cuidadas, saudáveis e felizes, apesar das limitações financeiras. Subject demonstra dedicação excepcional às filhas. Conclusão: Carolina Silva vive em situação de extrema austeridade financeira, dedicando todos os recursos disponíveis ao bem-estar das filhas.
Não há evidência de auxílio paterno ou familiar significativo. Rafael fechou a pasta e ficou olhando para a parede do escritório por longos minutos. R$ 3.800. Carolina criava 2 crianças com R$ 3.800 por mês, menos do que ele gastava em combustível para o Mercedes. Ela vendeu o carro, provavelmente seu único bem de valor, para tratar a filha doente. Pegava 3 horas de transporte público por dia. Comia arroz e feijão todos os dias, enquanto ele jantava em restaurantes premiados. E as meninas? Bem cuidadas, saudáveis, felizes. Carolina havia feito o impossível, sozinha, sem ele, apesar dele. Rafael pegou o celular e quase ligou para ela. Quase mandou uma mensagem dizendo que descobrira tudo e queria ajudar financeiramente. Mas algo o impediu. Não era dinheiro que consertaria isso. Dinheiro era o que ele havia oferecido 6 anos atrás, e Carolina o rejeitara junto com ele. Não. Se ia fazer algo, tinha que ser da maneira certa. Tinha que ganhar esse direito. Tinha que conhecer suas filhas. Rafael abriu o relatório novamente, focando na rotina de sábado. Biblioteca Mário de Andrade, 0 do 9 a 10, 12 reais regularmente. No sábado seguinte, Rafael Almeida faria algo que nunca havia feito em sua vida adulta. Iria a uma biblioteca pública e esperava que, de alguma forma, o universo lhe desse uma segunda chance que ele definitivamente não merecia. O sábado amanheceu com um céu azul impossível sobre São Paulo. Rafael acordou às 6 da manhã, não por necessidade, mas por ansiedade pura. Seu estômago revirava enquanto escolhia uma roupa. Não podia ir de terno, chamaria a atenção demais. Acabou escolhendo jeans, que não usava há anos, e uma camisa polo discreta. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. A Biblioteca Mário de Andrade ficava no centro de São Paulo, um edifício imponente que Rafael passara 1000 vezes sem nunca entrar. Chegou às 8h45, ridiculamente cedo, e esperou numa cafeteria do outro lado da rua. Às 9h10, ele as viu. Carolina andava de mãos dadas com as 2 meninas, as 3 conversando animadamente sobre algo. Elas usavam roupas simples de final de semana. Isabela com uma camiseta do Homem-Aranha visivelmente grande demais. Letícia com um vestido de bolinhas que já estava desbotado. Rafael esperou 5 minutos antes de entrar, o coração martelando. Dentro, a biblioteca era linda. Pé direito alto, prateleiras infinitas, cheiro de livros antigos. Ele as localizou na seção infantil. Carolina estava sentada numa poltrona com um livro, aparentemente aproveitando um raro momento de paz. Isabela folheava livros de aventura, rapidamente descartando os que não a interessavam. Letícia estava completamente imersa num livro ilustrado sobre o sistema solar. Rafael fingiu procurar livros na seção ao lado, mas seus olhos não saíam das meninas. Cada gesto, cada expressão, cada palavra trocada entre elas, ele absorvia tudo como um homem morrendo de sede. Isabela tinha sua teimosia. Via isso no jeito que ela franzia a testa quando algo não a agradava, no jeito determinado que cruzava os braços. Letícia tinha sua curiosidade, aquele jeito de observar antes de agir, de processar tudo internamente. Com licença, uma voz ao seu lado o fez pular. Era Letícia. Ela estava em pé ao lado dele, segurando um livro grosso sobre astronomia. "Você sabe ler isso?" ela perguntou, apontando para uma palavra. "Profissional." Rafael olhou. "Profissional." "Profissional," ele disse, a voz saindo rouca. Era a primeira vez que falava diretamente com uma de suas filhas. "Significa alguém que faz algo muito bem, como trabalho." "Ah," ela sorriu. "Tipo minha mãe. Ela é profissional em cuidar de gente doente." O coração de Rafael se apertou. "Tenho certeza que é. Você gosta de planetas?" Letícia continuou, sem a timidez normal de crianças com estranhos. "Eu acho Saturno o mais bonito por causa dos anéis." "Eu nunca pensei muito sobre isso," Rafael admitiu. "Mas Saturno é uma boa escolha." "Lê." Isabela apareceu protetora. "Mãe disse para não falar com estranhos." Mas ele só estava ajudando com uma palavra. Isabela avaliou Rafael com olhos desconfiados. Olhos que eram espelhos iguais aos dele, embora ela não soubesse. "Obrigada pela ajuda," ela disse formalmente, pegando a irmã pela mão. "Vamos ler." E assim, rápido quanto começou, o momento terminou. As meninas voltaram para perto de Carolina. Rafael ficou parado, processando.
Ele havia falado com sua filha. Letícia havia sorrido para ele. Isabela o protegera. Ela protegia a irmã do mundo, incluindo o dele. Nos sábados seguintes, Rafael voltou. Sempre. Estabeleceu uma rotina cuidadosa. Chegava depois delas, ficava na periferia, nunca se aproximava demais. Apenas observava, aprendendo. Aprendeu que Isabela adorava histórias de aventura, especialmente com heroínas fortes. Que Letícia podia passar horas com um único livro de ciências. Que Carolina sempre trazia uma sacola com lanchinhos, pão caseiro, suco em garrafinha reutilizável, frutas da feira. Na terceira semana, Letícia o reconheceu. Oi, ela acenou de longe. Você sempre vem aqui? Rafael assentiu, permitindo-se um pequeno sorriso. Aos sábados, sim. Legal. Nós também. Dessa vez, Isabela não a puxou embora. Apenas ficou perto, vigilante, mas permitindo a conversa. Na quarta semana aconteceu. Carolina precisou ir ao banheiro e as meninas ficaram na mesa de leitura. Rafael estava a 2 mesas de distância quando viu Isabela lutando com uma conta de matemática. Deveria ser lição de casa. 8 vezes 7? Por que isso é tão difícil? Ela reclamou. Rafael, sem pensar, levantou e se aproximou. Posso ajudar? Isabela olhou para ele desconfiada, mas também desesperada. Você sabe matemática? Um pouco. Ele sentou, mantendo distância respeitosa, e explicou tabuada de uma forma que nunca faria numa reunião de negócios. Devagar, com paciência, usando exemplos que uma criança de 6 anos entenderia. Ah! Isabela sorriu quando finalmente entendeu. Agora faz sentido. Você é professor? Letícia perguntou. Não, eu trabalho com números. Legal, ela disse sinceramente. E então, Carolina voltou. Rafael viu o momento exato em que ela o reconheceu. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram perigosamente. Meninas, guardem os livros, estamos indo. Mas mãe, ele estava ajudando com matemática. Isabela protestou. Agora. O tom não admitia discussão. As meninas obedeceram, confusas. Carolina caminhou até Rafael, a voz baixa, mas mortal. O que você pensa que está fazendo? Carol, eu só... Não, Carol, mim. O que está fazendo aqui? Me seguindo? Eu só queria vê-las, conhecê-las. 6 anos, Rafael. 6 anos você não quis saber. E agora de repente aparece na biblioteca onde minhas filhas vão todo sábado. Você me seguiu. Por favor, deixa eu explicar. Não há nada para explicar. Ela estava tremendo de raiva. Fique longe das minhas filhas. Estou avisando pela última vez. Ela saiu puxando as meninas confusas. Mas mãe? Letícia começou. Não discute. Rafael ficou parado enquanto elas desapareciam. Então desabou na cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. Ele havia estragado tudo. Novamente. Mas uma coisa havia mudado. Ele não podia mais simplesmente ir embora, porque agora ele tinha ouvido as vozes delas, visto seus sorrisos, ajudado com lição de casa. E mesmo que Carolina o odiasse, com toda razão, Rafael sabia uma verdade fundamental. Ele precisava estar na vida dessas meninas, mesmo que levasse anos, mesmo que tivesse que rastejar de volta à humanidade que havia perdido, porque elas eram suas. E ele já havia desperdiçado 6 anos sendo um covarde. Não desperdiçaria mais um dia sequer. Segunda-feira de manhã. Rafael estava no hospital para uma consulta de rotina quando viu Carolina saindo do elevador de serviço. Ela estava sozinha, carregando uma pilha de pastas. Era agora ou nunca. Carolina, espera! Ela acelerou o passo, ignorando-o completamente. Rafael correu, bloqueando seu caminho antes do próximo corredor. Me dá 5 minutos, por favor. Sai da minha frente, Rafael. 5 minutos. Se depois disso você quiser que eu desapareça para sempre, eu desapareço. Prometo. Carolina o encarou, avaliando. Então suspirou, exausta. 3 minutos. E não aqui. Vem. Ela o levou até uma escadaria de emergência vazia. Colocou as pastas no chão e cruzou os braços. Fala. Rafael tentou organizar os pensamentos que o atormentavam havia semanas. Eu sei que não tenho direito. Sei que fui um monstro 6 anos atrás. Sei que te destruí e abandonei. Mas agora eu sei sobre Isabela e Letícia e eu não consigo simplesmente fingir que elas não existem. Você não teve problema em fingir por 6 anos. Porque eu não sabia. Se eu soubesse que você... Mentira.
Carolina cortou, virando furiosa. Você nunca quis saber. Eu poderia ter enviado 1000 mensagens dizendo que não fiz o aborto, e você teria me bloqueado. Admite. Rafael abaixou a cabeça. Ela estava certa. Você está certo. Eu teria. Porque eu era um covarde egoísta que só pensava em dinheiro e carreira. Mas quando eu vi elas, Carol, quando eu olhei naqueles olhos que são idênticos aos meus... Não, ela o interrompeu, a voz tremendo. Não são seus olhos. São olhos delas. Você abriu mão desse direito quando colocou 20.000 reais sobre a mesa e disse para eu me livrar do problema. Cada palavra era uma bofetada merecida. Eu sei, e vou me odiar por isso pelo resto da vida. Mas elas existem, Carol. São minhas filhas biologicamente, goste ou não, e eu preciso estar na vida delas. Carolina riu, um som amargo. Você precisa? E o que eu precisei, Rafael? Precisei trabalhar 3 empregos. Precisei vender meu carro para comprar antibiótico quando a Isa teve pneumonia. Precisei pegar 3 horas de transporte público por dia enquanto você dirigia seu Mercedes. Precisei comer só pão para garantir que elas comessem proteína. Onde você estava quando eu o precisava? As lágrimas escorriam livremente agora. Toda a dor de 6 anos jorrando. Eu passei fome, Rafael, fome de verdade. Teve noite que eu não jantava porque só tinha comida para elas. Teve mês que eu não conseguia pagar luz e tinha que ir para a casa da Dona Maria para elas não dormirem no escuro. Onde você estava? Rafael sentiu lágrimas nos próprios olhos. Eu não sabia. Por que você não quis saber? Ela gritou, perdendo o controle. Não me faz de vítima. Você podia ter ligado. Podia ter verificado. Podia ter sido homem e assumido a responsabilidade. Mas não, você escolheu fugir e construir seu império enquanto eu lutava para sobreviver. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas com raiva. E agora você aparece 6 anos depois, querendo o quê? Pagar pensão? Comprar brinquedos caros e se sentir melhor consigo mesmo? Dizer para elas, oi, sou seu pai, e esperar que esqueçam que você nunca esteve lá? Não, Rafael disse baixo, não quero comprar nada. Quero conquistar, quero estar presente. Quero ser pai de verdade. Pai de verdade? Carolina zombou. Pai de verdade acorda às 5 da manhã. Pai de verdade faz trança mesmo não sabendo. Pai de verdade vai à reunião de pais. Pai de verdade fica acordado noite inteira quando elas têm pesadelo. Pai de verdade está lá, Rafael. Todos os dias. Não quando é conveniente. Então me deixa tentar. Me deixa aprender. Por quê? Ela perguntou genuinamente confusa. Por que agora? O que mudou? Rafael hesitou, então decidiu pela verdade brutal. Meu coração está falhando. Literalmente. Tenho uma doença cardíaca causada por estresse. Quando estava no hospital, sozinho, percebi que construí uma vida inteira e não tenho nada, ninguém. E então eu vi vocês 3 e percebi, vocês são a única coisa real que eu já criei. A única coisa que importa. Carolina o estudou em silêncio. Você está morrendo? Não necessariamente. Com um tratamento correto e mudanças de vida posso ficar bem, mas a perspectiva de mortalidade faz a gente pensar. Então isso é sobre você se sentir melhor antes de morrer? A voz dela era gelo puro. Limpar sua consciência? Não, é sobre corrigir o erro mais terrível da minha vida. É sobre conhecer minhas filhas antes que seja tarde demais. Para elas, não para mim. Carolina fechou os olhos cansada. Tão cansada. Rafael, eu construí uma vida para elas. Uma vida estável, segura. Elas são felizes. Não vou deixar você entrar e destruir isso. Não quero destruir. Quero adicionar. Me deixa ser parte disso. E quando você cansar? Quando perceber que paternidade é difícil e chato e cansativo? Quando seu coração melhorar e você voltar para seus negócios? O que acontece com elas quando você desaparecer de novo? Não vou desaparecer. Você disse isso antes. Ela sussurrou. Disse que eu era especial. Disse que estava gostando de me conhecer. E então me jogou dinheiro e me mandou embora. O silêncio pesou entre eles. Carol, Rafael disse finalmente, a voz quebrando. Eu não posso voltar e consertar o passado. Não posso apagar 6 anos de dor que causei. Mas posso prometer que vou passar o resto da minha vida tentando compensar. Me dá uma chance. Uma única chance. E se eu falhar, se decepcionar você ou elas de qualquer forma, eu desapareço. Para sempre. Você nunca mais ouve falar de mim. Carolina olhou para ele por um longo momento.
Viu não o empresário poderoso de 6 anos atrás, mas um homem quebrado, genuinamente arrependido. Mas arrependimento era suficiente? Desculpas consertavam 6 anos de abandono? Eu preciso pensar, ela disse finalmente. E preciso consultar as meninas. Elas não sabem sobre mim? Sabem que o pai delas não quis ficar. Não sabem os detalhes. Nunca falei mal de você na frente delas, por mais que quisesse. Isso de alguma forma doeu mais do que se ela tivesse pintado ele como monstro. Obrigado por isso. Carolina pegou as pastas do chão. Vou pensar, Rafael. Mas enquanto isso, para de aparecer na biblioteca. Para de nos seguir. Se eu decidir dar uma chance, eu te ligo. Até lá, respeita meu espaço. Tudo bem, aceito os termos. Ela começou a sair, mas parou na porta. Rafael? Sim? De eu deixar você entrar nas vidas delas e você machucá-las, não vai ter dinheiro no mundo que te proteja de mim. Entendeu? Não era ameaça vazia. Era promessa. Entendi. E Carol, obrigado. Por considerar, por criar ela sozinha, por ser a mãe incrível que eu sei que você é. Ela não respondeu. Apenas saiu, deixando Rafael sozinho na escadaria. Mas pela primeira vez em semanas, ele sentiu algo diferente. Esperança. Pequena, frágil, mas real. Carolina estava pensando. Não havia recusado de imediato. Havia uma janela, por menor que fosse. Rafael respirou fundo e saiu do hospital. Tinha muito trabalho a fazer. Tinha que se tornar o homem que merecia estar na vida daquelas 2 meninas. E dessa vez, ele não ia falhar. Carolina não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto do quarto minúsculo, ouvindo a respiração suave das gêmeas no beliche ao lado. Rafael queria ser pai. Depois de 6 anos, ele finalmente queria ser pai. A parte racional de Carolina gritava para mantê-lo longe. Ele havia provado ser não confiável, egoísta, cruel. Por que acreditar que mudou? Mas a parte dela que ainda lembrava do homem que conhecera 6 anos atrás, antes do dinheiro e do apartamento, antes da conversa terrível, essa parte sussurrava: e se ele realmente mudou? E a pergunta que a atormentava: tinha direito de impedir as meninas de conhecerem o pai? Na sexta-feira à noite, depois de colocar Isabela e Letícia para dormir, Carolina fez algo que nunca havia feito. Falou com elas sobre o pai. Meninas, posso sentar aqui? Elas estavam na cama. Isabela lendo um livro de aventuras em voz baixa para Letícia. Claro, mãe. Letícia deu espaço. Carolina respirou fundo. Lembram quando vocês perguntaram sobre o papai de vocês? As 2 congelaram. Era um tópico que elas pararam de mencionar há anos, percebendo que causava dor na mãe. Sim, Isabela disse cautelosamente. E eu disse que ele não podia ficar, lembram? Acenos silenciosos. Bem, ele apareceu. E quer conhecer vocês. O silêncio foi ensurdecedor. Então, ele é o homem da biblioteca? Letícia perguntou, surpreendendo Carolina completamente. Como você sabe? Os olhos dele, Letícia disse simplesmente, são iguais aos da Isa. E aos meus, e ele sempre estava olhando para nós, mas com cara triste. Eu pensei, a menina de 6 anos havia deduzido sozinha o que Carolina achou que havia escondido perfeitamente. Você é muito observadora, Lê. Carolina a abraçou. Sim, ele é o homem da biblioteca. Ele é legal, Letícia disse. Ajudou com astronomia. Ele ajudou com matemática também. Isabela adicionou, mas seu tom era cauteloso. Mas por que ele foi embora? Por que não ficou quando nascemos? A pergunta que Carolina temia. Ele estava assustado. Ela escolheu as palavras cuidadosamente. Vocês sabem como às vezes a Lê fica com medo do escuro? E a Isa fica com medo de injeção? Adultos também têm medo. E o papai de vocês teve medo de ser pai. Então ele foi embora. Mas não tem mais medo? Letícia perguntou. Ele diz que não. Isabela cruzou os braços, cética além de seus 6 anos. Como mãe sabe que ele não vai embora de novo? E aí estava. A pergunta de R$1 milhão. Não sei, Isa. Por isso estou perguntando para vocês. Querem conhecer ele? Dar uma chance? Ou preferem que as coisas continuem como estão? As gêmeas se entreolharam. Aquela comunicação silenciosa que só irmãs gêmeas têm. Eu quero, Letícia disse suavemente. Quero conhecer, mesmo que seja por pouco tempo. Isa? Isabela estava lutando. Carolina via em seus olhos o desejo versus o medo de decepção. Se ele fizer mãe chorar de novo, eu bato nele, ela disse finalmente. Carolina riu e chorou ao mesmo tempo. Combinado. Então sim,
Isabela decidiu, mas devagar. Tipo, não quero chamar ele de pai logo de cara. Claro que não, amor. Vocês vão no ritmo de vocês. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Carolina pegou o celular e digitou uma mensagem para o número que não apagara em 6 anos. Domingo, 14 horas, Parque do Ibirapuera. Portão 7. Não me faça me arrepender disso. A resposta veio em segundos. Obrigado. Prometo que não vai se arrepender. Obrigado, Carol. Obrigado. Carolina desligou o celular e olhou para suas filhas dormindo. 2 anjinhos que eram o mundo inteiro dela. Por favor, Deus, ela sussurrou, não deixa eu estar cometendo um erro. Mas no fundo do coração, pela primeira vez em 6 anos, ela sentiu algo que não era apenas medo ou raiva. Sentiu possibilidade. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para tentar. Domingo chegou com céu nublado e ameaça de chuva. Rafael acordou às 6 da manhã, ansioso demais para dormir. Trocou de roupa 4 vezes, finalmente decidindo por jeans e uma camisa simples. Nada que parecesse que estava tentando demais, mas não desleixado. Chegou ao portão 7 do Ibirapuera às 13h30, meia hora adiantado. Comprou pipoca de um carrinho ambulante só para ter algo para fazer com as mãos. Às 14h05, ele as viu. Carol vinha andando com as meninas, uma de cada lado. Isabela vestia uma camiseta do Capitão América. Ou seria Capitã Marvel? Rafael não tinha certeza. E Letícia usava um vestido amarelo com estrelas. Ambas pareciam ansiosas. Oi, Carolina disse quando chegaram. Oi, obrigado por virem. Um silêncio estranho se instalou. As meninas olhavam para Rafael com curiosidade misturada à cautela. Oi, Isabela. Oi, Letícia. Ele disse, abaixando-se para ficar na altura delas. Oi, Letícia respondeu. Isabela apenas acenou. Eu trouxe... Bem, não sei o que vocês gostam, Rafael admitiu. Mas pensei que podíamos caminhar e vocês me contam? Carolina assentiu aprovadoramente. Pelo menos, ele não chegara com um arsenal de brinquedos caros tentando comprar o afeto delas. Começaram a caminhar pelo parque. Os primeiros minutos foram desconfortáveis, cheios de silêncios estranhos. Mas então Letícia, sempre a mais aberta, começou a perguntar. Você trabalha com números? Sim, administro empresas. É menos interessante do que parece. Você mora onde? Na Avenida Paulista, num prédio alto. Dá para ver o parque de lá? Não o Ibirapuera, mas dá para ver muitos prédios e luzes. Legal. Isabela permaneceu em silêncio, observando, avaliando. Rafael notou que ela ficava sempre entre ele e Letícia, uma protetora nata. Isabela, ele tentou. Sua mãe me disse que você gosta de histórias de aventura. Qual sua favorita? Ela o estudou por um momento antes de responder. Moana, porque ela salva sua ilha sozinha, sem precisar de príncipe. Claro, Rafael pensou, porque ela aprendeu que não pode contar com homens que deveriam estar lá. Moana é ótima, ele concordou. Você é corajosa como ela? Mais, Isabela disse com convicção. Rafael sorriu genuíno pela primeira vez. Não duvido. Pararam para comprar água numa barraquinha. Enquanto Carolina pagava, Rafael abaixou-se novamente. Meninas, sei que isso é estranho, e sei que vocês não me conhecem. Mas quero que saibam, sinto muito. Muito mesmo por não ter estado lá desde o começo. Por que não estava? Isabela perguntou diretamente. Rafael respirou fundo. Tinha decidido que não mentiria para elas, mesmo que a verdade doesse. Porque eu era egoísta. Pensava que trabalho e dinheiro eram mais importantes que família. Estava errado. E agora não é mais egoísta? Isabela pressionou. Estou tentando não ser, mas vocês vão ter que me ajudar com isso. Porque eu não sei muito sobre ser pai. Pai acorda cedo, Letícia ofereceu, e faz café da manhã e ajuda com lição de casa. E fica quando você está com medo. Isabela adicionou testando. Posso aprender tudo isso, Rafael disse. Se vocês me derem chance. Carolina voltou com as águas. Eles caminharam até um playground. Enquanto as meninas brincavam no escorregador, Carolina e Rafael sentaram num banco próximo. Como está indo? Ela perguntou. Isa é difícil de conquistar. Ela é protetora, sempre foi. Nasceu 3 minutos antes e nunca deixou a lei esquecer disso. Rafael assistiu as 2 meninas interagirem. Isabela segurava a mão de Letícia ao descer o escorregador, mesmo claramente sendo capaz sozinha. Elas são incríveis, Carol. Ele disse suavemente. Você fez um trabalho incrível. Foi difícil.
Eu sei. Li o relatório. Carolina virou-se bruscamente. Que relatório? Rafael percebeu o erro tarde demais. Eu contratei um investigador. Semana passada, para saber sobre vocês. A fúria nos olhos dela foi instantânea. Você o quê? Carol, deixa eu explicar. Você me investigou? Invadiu minha privacidade? Eu só queria entender. Papai! Letícia correu até eles, parando o que seria uma explosão épica. Ela parou percebendo o que havia dito. Quer dizer, Rafael, quer empurrar o balanço? Rafael olhou para Carolina, implorando com os olhos por mais 5 minutos. Ela acenou rigidamente. Claro, Lê. Ele levantou. Vamos lá. Enquanto empurrava Letícia no balanço, Isabela recusou sua ajuda, balançando sozinha com determinação. Rafael percebeu algo fundamental. Isto, empurrar um balanço, ouvir risadas de criança, sentir o sol, que finalmente aparecera entre nuvens no rosto, era mais real que qualquer negócio de milhões que já fechara. 1 hora depois, quando as meninas estavam cansadas de brincar, foi hora de ir. Rafael abaixou-se na frente delas mais uma vez. Obrigado por me darem uma chance hoje. Podemos ver você de novo? Letícia perguntou. Rafael olhou para Carolina, a pergunta pendente. Se sua mãe permitir, eu adoraria. Carolina suspirou. Vamos ver como as coisas vão. Era mais do que Rafael esperava. Não era não. Tchau, Rafael. Letícia acenou. Isabela apenas assentiu, mas havia algo diferente em seus olhos. Não confiança ainda, mas talvez possibilidade. Quando se afastaram, Carolina virou-se uma última vez. Sábado. Biblioteca. 10 horas. E nós precisamos conversar sobre essa história de investigador. Estarei lá. E sinto muito sobre o investigador. Só queria entender. Sábado, Rafael. Ela cortou, mas seu tom era menos furioso. A gente conversa sábado. Enquanto as via se afastar, Rafael sentiu algo que não sentia havia anos. Propósito, direção, razão. Aquelas duas meninas, Isabela com sua coragem cautelosa, Letícia com sua doçura curiosa, haviam se tornado instantaneamente o centro de seu universo. E ele passaria o resto da vida provando que merecia estar nele. Nos 3 meses seguintes, Rafael aprendeu que paternidade não era sprint, era maratona. Uma maratona longa, cansativa, às vezes frustrante, mas surpreendentemente gratificante. Os encontros começaram cautelosos. 1 hora por semana na biblioteca, sempre com Carolina presente. Rafael ajudava com lição de casa, lia histórias, respondia milhares de perguntas que começavam com por quê? Letícia se aproximou primeiro. Era sua natureza, aberta, confiante, curiosa. 1 mês depois do primeiro encontro, ela começou a guardar lugar ao seu lado automaticamente. 2 meses depois, pediu para ele ler sua história favorita, pela 15ª vez. Isabela era mais difícil. Ela ainda o testava constantemente, procurando falhas, esperando que ele falhasse. E quando Rafael cometia erros, e cometia muitos, ela estava lá para apontá-los. Um dia, no 3º mês, aconteceu. Eles estavam na biblioteca quando Isabela lutava com um problema de português. Rafael tentou ajudar, mas estava claramente perdido em metodologias de ensino de primeira série. Tá fazendo errado, ela disse, frustrada. Desculpa, não aprendi assim. Como sua professora ensina? Isabela suspirou, pegou o lápis e explicou para ele, com paciência, com detalhes, ensinando-o. E Rafael percebeu. Ela estava deixando ele dentro. Não completamente, não ainda, mas estava abrindo uma porta. Você é boa professora, ele disse quando ela terminou. Tipo sua mãe. Isabela sorriu. Pequeno, rápido, mas real. Foi uma vitória pequena, mas para Rafael foi tudo. Os encontros se expandiram. Sábados na biblioteca se tornaram sábados no parque também. Depois domingos no zoológico. Então, em dezembro, Carolina fez algo que Rafael nunca esperou. As meninas estão tendo apresentação de Natal na escola na sexta, ela disse numa ligação. Querem que você vá. Rafael quase derrubou o celular. Sério? Sério. Mas Rafael, sua voz ficou séria. Se você prometer e não aparecer, eu juro que vou estar lá. Ele interrompeu. Pode marcar na agenda. Nada vai me impedir. Na sexta, Rafael cancelou uma reunião com investidores japoneses, algo impensável 6 meses atrás.
e chegou na AMF Professor João Carlos às 18h45. A escola era simples, paredes que precisavam de pintura, cadeiras velhas, decorações feitas com papel crepom e papelão. Mas estava cheia de amor. Pais, avós, irmãos, todos lotando o pequeno auditório. Rafael se sentou ao lado de Carolina no fundo. Dona Fernanda, a vizinha que ajudava com as meninas, estava do outro lado. Quando as cortinas se abriram, lá estavam elas. Isabela vestida de pastora, Letícia de anjinho. Ambas procuraram na plateia, e quando viram Rafael, os sorrisos foram enormes. Letícia acenou descaradamente. Isabela apenas sorriu, mas era suficiente. Durante a apresentação, Rafael sentiu emoção comprimindo seu peito. Quando Letícia cantou seu solo, desafinado mas adorável, lágrimas desceram seu rosto. Carolina notou e, surpreendentemente, não comentou. Apenas ofereceu um lenço. Depois, quando as crianças correram para os pais, Isabela e Letícia vieram direto para eles. Não só para Carolina, para os dois. Vocês viram? Letícia perguntou, animada. Cada segundo, Rafael disse, ajoelhando. Vocês foram perfeitas. Eu esqueci uma fala, Isabela admitiu. Ninguém notou. Você improvisou perfeitamente. Isabela olhou para ele com algo novo nos olhos. Algo como confiança. Você realmente veio. Era um teste. Talvez o mais importante até agora. Prometi, não prometi? Prometeu. Ela concordou. E então, pela primeira vez, Isabela iniciou o contato físico. Segurou a mão dele. Por apenas 5 segundos antes de soltar, mas foi suficiente. Rafael olhou para Carolina por cima das cabeças das meninas. Ela estava chorando também, mas sorrindo. Obrigado. Ele articulou silenciosamente. Ela apenas assentiu. No caminho de volta para casa, Rafael se ofereceu para dar carona e, pela primeira vez, Carolina aceitou. As meninas conversavam animadamente no banco de trás sobre a apresentação. Mãe, podemos comer pizza para comemorar? Letícia perguntou. Amor, hoje não dá. Mãe tá sem... Eu pago. Rafael ofereceu. Depois, vendo a expressão de Carolina, corrigiu. Quer dizer, se está tudo bem. Não estou tentando. Tudo bem. Carolina disse suavemente. Pizza seria legal. Foram a uma pizzaria simples no caminho. Nada fancy. Só uma pizzaria de bairro com mesas de plástico e refrigerante em copo americano. Mas para Rafael, foi a melhor refeição da sua vida. Viu Isabela roubar pedaços de cebola do prato de Letícia. Viu Letícia desenhar na toalha de papel. Viu Carolina relaxar, realmente relaxar pela primeira vez em sua presença. Posso fazer uma pergunta? Letícia disse de repente. Claro, Rafael respondeu. Você vai ser nosso pai de verdade? Tipo, para sempre? O silêncio na mesa foi absoluto. Carolina congelou com o copo a meio caminho da boca. Isabela parou de mastigar. Rafael olhou para aquela menininha de 6 anos que o via com olhos esperançosos e aterrorizados ao mesmo tempo. Lê, ele disse cuidadosamente. Eu quero muito ser pai de vocês. De verdade e para sempre. Mas isso não depende só de mim. Depende da sua mãe e de vocês. Se vocês quiserem, se sua mãe quiser, eu prometo que vou estar aqui. Sempre. Eu quero, Letícia disse sem hesitar. 3 pares de olhos se viraram para Isabela. Ela mastigou lentamente, pensando. Então colocou a pizza no prato e olhou diretamente para Rafael. Se você for embora de novo, eu nunca vou te perdoar. Não vou. Prometo. Todo mundo promete. Eu sei. E eu quebrei promessas antes. Mas esta, Isa, esta eu vou manter até meu último dia. Isabela o avaliou. Então assentiu. Tá bom, mas devagar. Tipo, não vou te chamar de pai ainda. Justo. Pode me chamar do que quiser, e vou estar aqui quando você estiver pronta. Carolina limpou os olhos discretamente. Naquela noite, quando Rafael as deixou em casa, Letícia o abraçou. Um abraço rápido, mas real. Boa noite, Rafael. Boa noite, Lê. Isabela só acenou, mas havia um sorriso pequeno ali. Quando ficou sozinho com Carolina na porta do apartamento, ela disse: Você está se saindo melhor do que eu esperava. É mais fácil do que negócios. Ele admitiu. Infinitamente mais importante. Rafael, ela hesitou. Elas estão se apegando e eu também estou considerando. Mas se você sumir, se machucar elas, não vai ter perdão. Não vou sumir, Carol. Podem me testar quanto quiserem. Vou estar aqui. Ela assentiu ainda cautelosa,
mas com aquele mesmo brilho de possibilidade que estava crescendo a cada semana. Enquanto dirigia para casa, Rafael percebeu algo. Pela primeira vez em 6 meses, não pensou em trabalho uma única vez durante todo o dia. Só pensou nas 2 meninas que, vagarosa, mas seguramente, estavam se tornando suas filhas, e na mulher que talvez, apenas talvez, pudesse perdoá-lo o suficiente para tentarem novamente. Não como casal, ainda não, mas como família. E naquele momento, isso era mais do que suficiente. Era março, quando tudo mudou. 6 meses desde o primeiro reencontro, e a vida havia estabelecido um ritmo novo. Rafael via as meninas 3 vezes por semana, sábados na biblioteca, domingos em alguma atividade e quintas-feiras para jantar. Ele aprendera a fazer macarronada, a única coisa que conseguia cozinhar sem queimar. Aprendera a fazer tranças, terríveis, mas Letícia usava com orgulho. Aprendera que Isabela tinha pesadelos e precisava de luz noturna, e que Letícia era alérgica a morangos. Pequenas coisas, coisas de pai. E então, numa quinta-feira comum, o mundo virou de cabeça para baixo. Rafael chegou ao apartamento de Carol com os ingredientes para a macarronada. Entrou, ela finalmente dera a chave a ele, um símbolo de confiança que ele guardava como tesouro, e encontrou Carolina na mesa da cozinha cercada de papéis, chorando. "Carol, o que aconteceu?" Ela olhou para ele com olhos vermelhos. "Despejo." Rafael sentou ao lado dela, pegando o papel. "Ordem de despejo. 2 meses de atraso." "Como?" "A Lê precisou de antibiótico que o SUS não tinha. Tive que comprar. E a Isa precisou de óculos. E então a geladeira quebrou." Ela soluçou. "Eu tentei, Rafael. Tentei tanto, mas não consegui manter tudo. Por que não me contou? Porque não é seu problema." Ela explodiu. "Eu cuidei dela sozinha por 6 anos. Não ia correr para você no primeiro problema financeiro. Mas agora eu estou aqui." Rafael disse firmemente. "Deixa eu ajudar. Não quero seu dinheiro." "Não é sobre meu dinheiro, Carol. É sobre nossa família. Sobre as meninas terem um teto sobre a cabeça. Nossa família." As palavras pairaram no ar. "Rafael, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. É responsabilidade. Responsabilidade que eu deveria ter assumido há 6 anos. Por favor, me deixa fazer isso." Carolina olhou para ele, todo orgulho lutando contra a necessidade prática. As meninas chegariam em 1 hora da natação, e ela não tinha onde morar. "Tá bom," ela sussurrou finalmente. "Mas é empréstimo. Vou te pagar de volta." "Como quiser." Rafael pagou os 2 meses de atraso mais 6 meses adiantados. Também comprou uma geladeira nova, estocou a despensa e pagou os remédios pendentes das meninas. Carolina chorou a noite toda, de vergonha, de alívio, de confusão sobre o que isso significava. 2 semanas depois, durante jantar de domingo na casa de Rafael, sim, ele finalmente as convidara ao apartamento na Paulista, Isabela fez a pergunta inevitável. Eles estavam na varanda de vidro do 23º andar, olhando São Paulo iluminada abaixo. Letícia estava fascinada pelas luzes. Carolina estava tensa, claramente desconfortável naquele mundo de luxo. "Por que você tem uma casa tão grande e se mora sozinho?" Isabela perguntou. Rafael sentou-se no chão ao nível dela. "Porque eu achava que coisas caras me fariam feliz, mas estava errado. Você é feliz agora? Mais do que já fui em toda a minha vida? Por causa da gente?" "Sim, Isa, por causa de vocês." Isabela processou isso. "Então, você é nosso pai de verdade agora?" Rafael olhou para Carolina buscando permissão. Ela assentiu, lágrimas nos olhos. "Eu sempre fui pai de vocês, biologicamente," ele disse cuidadosamente. "Mas só agora estou sendo pai de verdade, se vocês quiserem." "Eu quero," Letícia disse imediatamente pulando no colo dele. "Quero chamar você de pai." Rafael a abraçou apertado, emoção fechando sua garganta. "Isa?" ele perguntou suavemente. Isabela o estudou com aqueles olhos velhos demais para 7 anos. Então lentamente assentiu. "Acho que sim, mas ainda vou te chamar de Rafael às vezes. Pode me chamar do que quiser, pequena, contanto que me deixe ficar." "Você pode ficar," ela decidiu. E então, mais baixo, "Pai." A palavra quebrou Rafael completamente. Ele puxou ambas as meninas para um abraço, soluçando abertamente pela 2ª vez em sua vida adulta. Carolina os observou do sofá, seu coração dividido entre felicidade pelas filhas e terror pelo que isso significava.
Porque ela também estava começando a sentir algo que não queria sentir. Estava começando a perdoá-lo. Pior, estava começando a amá-lo novamente. E isso a apavorava mais do que qualquer coisa. Mais tarde, quando as meninas dormiam no quarto de hóspedes, Rafael fizera questão de transformá-lo em quarto delas. Completo com beliches e decoração de super-heróis, Rafael e Carolina conversavam na varanda. Carol, preciso te contar algo. Ele começou. O quê? Rafael respirou fundo. Quando contratei o investigador, descobri tudo. Cada trabalho, cada sacrifício. Cada noite que você passou com fome para alimentar elas. Cada vez que você vendeu algo precioso. Cada... Rafael, não... Deixa eu terminar, ele implorou. Eu vi tudo o que você fez. E me odeio por não estar lá. Mas também me apaixonei. Por você. Pela mãe incrível que você é. Pela mulher forte que sobreviveu apesar de mim. Carolina ficou em silêncio, o coração correndo. Não estou pedindo para você sentir o mesmo. Rafael continuou. Sei que ainda estou conquistando esse direito, mas quero que saiba que depois de tudo, você não é só a mãe das minhas filhas. Você é tudo. Rafael, eu não sei se consigo confiar de novo. Ela sussurrou. Você me destruiu. Eu sei. E vou passar o resto da vida reconstruindo essa confiança. Não precisa responder agora. Só pensa. Porque nós quatro... Ele gesticulou para o apartamento onde as meninas dormiam. Nós poderíamos ser uma família de verdade. Carolina olhou para a cidade lá embaixo, depois para o apartamento luxuoso, depois para o homem à sua frente, tão diferente do empresário frio de 6 anos atrás, mas ainda reconhecível. Vou pensar, ela disse finalmente. Mas sem promessas, Rafael, sem promessas. Ele concordou. Mas ambos sabiam, algo fundamental havia mudado naquela noite. Eles não eram apenas pai e mãe separados compartilhando custódia. Eram algo mais, algo assustador e promissor ao mesmo tempo. Eram possibilidade. E, pela primeira vez em 6 anos, ambos se permitiram imaginar um futuro que não haviam ousado sonhar. Um futuro juntos. Junho chegou com inverno rigoroso em São Paulo. 9 meses desde o reencontro. 9 meses que transformaram 3 vidas completamente. Ou melhor, 4. A rotina havia se estabelecido naturalmente. Rafael agora jantava com elas 4 noites por semana. Levava e buscava as meninas na escola quando podia. Ia a todas as reuniões de pais. As fotos delas estavam na carteira, na mesa do escritório como papel de parede do celular. Osvaldo Almeida, seu pai, não aprovava. Verônica, sua mãe, menos ainda. Uma professora da Zona Leste com 2 filhas ilegítimas, não era exatamente o que planejavam para o herdeiro do império familiar, mas Rafael deixara de se importar com a aprovação deles há meses. Carolina era mais cautelosa. Ela permitia o envolvimento dele com as meninas, até começar a confiar nele novamente. Mas sempre mantinha distância emocional, uma muralha protetora ao redor do coração que Rafael havia quebrado. Até aquela quinta-feira. Carolina estava no hospital quando recebeu a ligação da escola. Senhora Silva, aqui é da EMF João Carlos. A Isabela passou mal, pode vir buscá-la? O coração de Carolina disparou. O que aconteceu? Ela desmaiou durante a educação física. Está consciente agora, mas a enfermeira da escola acha melhor levar ao médico. Carolina olhou para o relógio. 10h30. Estava no meio do plantão e substituir alguém levaria pelo menos 2 horas. Ela ligou para Rafael sem pensar. Isso por si só era significativo. 6 meses atrás, nunca pediria ajuda. Raf, a Isa desmaiou na escola. Eu estou presa no hospital e... Já estou indo. Ele interrompeu. No fundo, ela ouviu ele se desculpando com alguém, provavelmente saindo de reunião. Vou buscar ela e levar ao pediatra. Te mando mensagem com atualizações. Obrigada, ela sussurrou aliviada. Rafael chegou na escola em 20 minutos. Isabela estava na enfermaria, pálida, mas acordada. Quando viu Rafael, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai, ela sussurrou, e Rafael sentiu o peito apertar. Ela nunca o chamava de pai quando estava forte, só quando precisava. Estou aqui, filha. Vamos te levar ao médico, tá bom? No carro, Isabela estava silenciosa. Rafael segurou sua mão pequena, notando como estava fria. Isa, o que você estava sentindo antes de desmaiar? Só cansada e tonta, tipo quando a gente gira muito rápido. Rafael acelerou para o hospital. Algo não estava certo. Na emergência pediátrica, após exames,
O médico chamou Rafael para conversar em particular. Senhor Almeida, os exames mostram que Isabela está com anemia severa. Não é incomum em crianças, mas o nível dela está preocupantemente baixo. Precisamos investigar a causa. O que pode ser? Várias coisas. Desde deficiência nutricional até problemas mais sérios no sangue. Vamos precisar fazer mais exames. Rafael sentiu o chão falhar sob seus pés. Ela vai ficar bem? Provavelmente sim, mas precisamos descobrir a causa e tratar adequadamente. Quando Carolina chegou correndo 2 horas depois, encontrou Rafael sentado ao lado da cama de Isabela, segurando sua mão. A menina dormia, conectada a soro. O que os médicos disseram? Ela perguntou ofegante. Rafael explicou tudo. Viu o rosto de Carolina perder a cor. Anemia severa, mas eu sempre dei comida boa para elas. Sempre priorizei proteína, ferro. Carol, não é sua culpa. Rafael segurou seus ombros. O médico disse que pode ser várias coisas. Vamos descobrir e tratar. Carolina desabou na cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. Todo o peso de 7 anos de criar filha sozinha, de cada decisão médica que teve que tomar sem apoio, de cada medo noturno sobre a saúde delas, tudo veio à tona de uma vez. Eu não posso perder ela. Ela soluçou. Não posso perder nenhuma delas. Elas são tudo, Rafael, tudo o que eu tenho. Rafael ajoelhou na frente dela, segurando seu rosto com delicadeza. Você não vai perder ela. E Carol, você não tem só elas. Tem a mim também. Estou aqui. Vou estar aqui para cada exame, cada tratamento, cada momento assustador. Vocês 3 são tudo o que eu tenho. Carolina olhou nos olhos dele e viu verdade absoluta. Não restava nada do empresário frio que colocara dinheiro sobre a mesa. Estava um homem que amava suas filhas mais que a própria vida. E a muralha ao redor do coração de Carolina, aquela que ela construíra tão cuidadosamente nos últimos 6 anos, começou a rachar. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Mais exames. Consultas com especialistas. Noites sem dormir. Letícia ficou com Dona Maria enquanto Carolina e Rafael se revezavam ao lado de Isabela no hospital. Foi durante uma dessas noites, às 3 da manhã, que tudo mudou. Carolina estava dormindo desconfortavelmente numa cadeira. Rafael estava acordado, assistindo Isabela dormir, quando ela acordou assustada. Pai, ela chamou, desorientada. Estou aqui, Isa. Tive um pesadelo. Sonhei que você ia embora de novo. Rafael pegou sua mão. Não vou a lugar nenhum, prometo. Mas e se eu ficar doente? E se for muito difícil cuidar de mim? E então Rafael entendeu. Não era só pesadelo. Era o medo que ela carregava desde que o conhecera. Medo de que ele desaparecesse quando as coisas ficassem difíceis. Isabela Silva, ele disse firmemente, me escuta bem. Você pode ficar doente. Pode dar trabalho. Pode ficar irritada e gritar comigo e me testar de 1000 maneiras. E eu ainda vou estar aqui. Porque é isso que pais fazem. Eles ficam, especialmente quando fica difícil. Promete? Mais que prometo. Juro pela minha vida. Você, a Letícia e sua mãe são minha família. Minha única família de verdade. E família não abandona. Isabela o puxou para um abraço apertado, soluçando baixinho. E Rafael chorou também, percebendo o peso do medo que aquela criança de 7 anos carregava por culpa dele. Carolina acordou com o barulho e viu os 2 abraçados. Seu coração finalmente se rendeu. No 5º dia, os resultados chegaram. Deficiência de ferro aguda, mas tratável. Nada grave, nada terminal. Apenas algo que precisava de suplementação e acompanhamento. O alívio foi tão grande que Carolina desabou nos braços de Rafael e chorou por 20 minutos ininterruptos. Ele a segurou murmurando palavras de conforto, beijando seu cabelo. E quando ela finalmente se acalmou e olhou para cima, seus rostos estavam a centímetros de distância. Rafael, ela sussurrou. Eu te amo, Carol. Amo você e nossas filhas mais que tudo neste mundo. Eu sei, ela disse, lágrimas novas escorrendo. E eu também te amo. De novo. Ainda. Sempre. O beijo foi inevitável. Suave no início, depois mais profundo. Anos de dor e amor não dito derramando-se naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Isso significa... Rafael começou. Significa que estou cansada de lutar contra isso. Você mudou. De verdade. E eu quero tentar. Tentar ser uma família de verdade. Os 4.
Rafael a puxou para outro abraço, seu coração ameaçando explodir de felicidade. Naquele momento, Isabela acordou e os viu abraçados. Um sorriso lento se espalhou em seu rosto ainda pálido. Finalmente, ela murmurou, voltando a dormir. Mesmo doente, mesmo cansada, Isabela estava feliz, porque sua família estava finalmente completa. Uma semana depois, Isabela recebeu alta. Rafael insistiu que elas ficassem no apartamento dele até ela se recuperar completamente. Tinha espaço, tinha estrutura, e ele podia cuidar de todas. Carolina, pela primeira vez, não lutou. Aceitou, e foi ali, no apartamento de Rafael, cozinhando juntos, cuidando das meninas juntos, dormindo, em quartos separados ainda, mas juntos no mesmo espaço, que eles se tornaram família. Não aconteceu de repente. Foi gradual, natural. Cada refeição compartilhada, cada lição de casa, cada risada, cada momento de cumplicidade. As meninas floresceram. Ver os pais juntos, felizes, cuidando uma da outra e delas, era tudo o que sempre quiseram, sem saber que queriam. E Rafael? Rafael descobriu que o vazio que carregara por anos não era por falta de sucesso ou dinheiro, era por falta de amor, de propósito, de família. Ele finalmente tinha tudo, e desta vez jamais deixaria escapar. 3 meses depois, setembro. A festa junina da escola estava em pleno andamento, mesmo fora de época. A escola decidira fazer uma festa de primavera com temática junina porque as crianças adoravam quadrilha. Carolina estava no pátio da EMF João Carlos, ajudando a organizar a barraca de pescaria. Usava um vestido de chita simples, cabelo solto, sorriso genuíno, tão diferente da mulher exausta de um ano atrás. Mãe! Mãe! Letícia correu até ela usando o vestido de caipira com tranças. Cadê o pai? O pai. As palavras já eram tão naturais agora. Foi buscar mais prendas na estacionamento. Já volta. A apresentação é em 10 minutos. Ele não vai perder, amor, prometeu. E Carolina sabia que promessas de Rafael agora significavam algo. Ele nunca falhava, nem uma vez nos últimos meses. Rafael apareceu carregando caixas de brinquedos que comprara como prêmios. Nada extravagante, apenas brinquedos simples que as outras crianças também pudessem ganhar. Ele aprendera a equilibrar sua vontade de dar tudo com a realidade da escola pública onde suas filhas estudavam. Cheguei, não perdi nada? Ainda não, Carolina sorriu. Vai começar. Eles se posicionaram na frente do pequeno palco improvisado. As meninas estavam nos bastidores, ansiosas. A música começou, uma sanfona tocando clássicos de festa junina. As crianças entraram em fila e lá estavam Isabela e Letícia de mãos dadas, sorrindo enormemente. A quadrilha começou. Olha para o céu, meu amor. E enquanto dançavam, Letícia gritou para a plateia. Olha, mãe e pai, estão ali. A ênfase no pai fez todo o pátio olhar. Rafael sentiu o rosto esquentar, mas estava sorrindo. Carolina segurou sua mão e ele entrelaçou os dedos com os dela. Isabela, sempre mais contida, não gritou, mas seus olhos encontraram os de Rafael e ela sorriu. Aquele sorriso reservado só para ele que dizia, você ficou, você realmente ficou. Quando a apresentação terminou, as meninas correram para eles. Ambas pularam ao mesmo tempo. Letícia nos braços de Rafael, Isabela nos de Carolina. Depois trocaram. E por fim, os 4 se abraçaram juntos. Uma pilha de amor desajeitado e perfeito. Vocês foram incríveis. Rafael disse beijando a testa de cada uma. O pai estava chorando de novo. Isabela provocou. Choro porque sou feliz. Ele admitiu, sem vergonha. Bobo. Letícia riu, mas apertou mais o abraço. Mais tarde, já em casa, não mais o apartamento de Rafael ou de Carolina, mas o apartamento deles. Rafael comprara um espaço maior em Pinheiros, meio termo entre Jardins e Zona Leste, onde todos se sentiam em casa. As meninas finalmente dormiram depois de muita excitação. Rafael e Carolina estavam na cozinha lavando louças do jantar. Uma cena doméstica, simples, mas infinitamente preciosa. Sabe o que hoje é? Carolina perguntou. Quinta-feira? 1 ano, ela disse suavemente. Faz exatamente 1 ano que você me viu no HC. 1 ano que nossas vidas mudaram. Rafael parou de lavar, secou as mãos e se virou para ela. Melhor ano da minha vida. Mesmo com todo o drama, o medo com a Isa, as discussões que tivemos, especialmente por causa disso.
Ele puxou-a para perto. Porque significa que é real, que não é fantasia, é vida de verdade, com problemas reais, mas também com amor real. Carolina apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo seu coração bater. Aquele coração que quase falhara, mas que agora batia forte e saudável, cheio de propósito. Rafael, você se lembra quando disse que estava sozinho no hospital e percebeu que tinha construído tudo, mas não tinha nada? Lembro. Eu estava do outro lado disso. Não tinha nada material, mas tinha tudo que importava. E tinha tanto medo de você entrar e destruir o pouco que eu construí. E agora? Carolina levantou o rosto para olhá-lo. Agora eu sei que não temos tudo nem nada. Temos o suficiente, temos amor, temos família, temos uns aos outros. E isso é tudo. Rafael a beijou suavemente. Casa comigo. Carolina congelou. O quê? Casa comigo, Carol. Não por obrigação, não por causa das meninas, mas porque eu te amo, porque quero acordar todo dia sabendo que você é minha família de papel passado, porque quero que o mundo saiba que você é a mulher mais forte, corajosa e incrível que já conheci. Lágrimas escorreram pelo rosto de Carolina. Está me pedindo em casamento enquanto lavamos louça? Estou, ele riu, porque esse é quem somos, sem luxo desnecessário, só real. Então, casa comigo. Carolina olhou para a cozinha ao redor, para o calendário na geladeira, cheio de compromissos escolares das meninas, para os desenhos pregados com ímã, para as sandálias pequenas perto da porta, para as fotos na parede, 4 rostos sorridentes em vários momentos do último ano. Olhou para o homem à sua frente, não o empresário rico que a destruíra, mas o pai dedicado que acordava cedo para fazer café da manhã, o companheiro que segurava seu cabelo quando estava doente, o homem que chorava em apresentações escolares e não tinha vergonha disso. Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso com você. O beijo foi interrompido por palmas e gritos. Finalmente! Isabela e Letícia estavam na porta do quarto, em pijamas, batendo palmas freneticamente. Vocês não estavam dormindo? Carolina perguntou. Estávamos escutando. Letícia admitiu sem vergonha. Tipo um filme. Isso significa que vamos ser uma família de verdade, de verdade? Isabela perguntou. Com casamento e tudo? Significa. Rafael confirmou ajoelhando para abraçar as duas. Vocês, eu e sua mãe. Oficialmente. Para sempre. Festa! Letícia gritou. E ali, às 10 da noite numa quinta-feira comum, os 4 dançaram pela cozinha sem música, rindo e chorando ao mesmo tempo. 6 meses depois, março. O casamento foi simples. No cartório, com Dona Maria e Patrícia como testemunhas e as gêmeas como damas de honra. Nada de festa grande, nada de luxo. Apenas família. Isabela e Letícia usavam vestidos brancos simples grinalda de flores. Carolina estava linda num vestido simples de renda. Rafael, terno discreto, não conseguia parar de sorrir. Quando disseram sim, as meninas aplaudiram tão alto que fizeram todo o cartório rir. Agora somos uma família, Letícia declarou. Sempre fomos, Isabela corrigiu. Só fizemos oficial. E ela estava certa. Naquela noite, já no apartamento, Rafael pegou um embrulho que estava escondido. Meninas, tenho um presente para vocês. Dentro havia 2 porta-retratos. Cada um continha uma foto dos 4 juntos no Ibirapuera, sorrindo, felizes. E embaixo, em letras cuidadosamente desenhadas pelas próprias meninas meses atrás. Nossa família. A gente fez isso para você lá no começo, Isabela explicou, quando você estava conquistando a gente. Mas agora é para todo mundo, Letícia adicionou. Rafael abraçou as duas, emoção comprimindo sua garganta mais uma vez. Obrigado por me darem uma segunda chance, por deixarem eu ser pai de vocês. Você é nosso pai, Isabela disse firmemente. De verdade, não por sangue, por escolha. E ali estava, a verdade que Rafael levara 8 anos para aprender. Paternidade não era biologia, era escolha, era presença. Era acordar todo dia e decidir estar lá, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Mais tarde, na cama com Carolina, Rafael olhou para o teto e disse, sabe, eu tinha um apartamento de cobertura, carro importado, conta bancária de 8 dígitos, e era miserável. E agora? Agora divido espaço, dirijo um carro normal, e metade da minha renda vai para a educação e atividades das meninas. E sou mais feliz do que jamais imaginei ser possível. Carolina virou-se para ele.
Sabe o que eu aprendi? O quê? Que força não é fazer tudo sozinha. Força é aceitar ajuda. É deixar alguém entrar, mesmo depois de ter sido destruída. É dar segundas chances. Obrigado por me dar essa segunda chance, Carol. Obrigado por merecê-la. Eles dormiram abraçados, e pela primeira vez em 8 anos, ambos dormiram completamente em paz. Epílogo. 2 anos depois. Rafael estava na cozinha preparando o café da manhã, quando ouviu barulho de passos pequenos. Pai, a Lê roubou minha blusa de novo, Isabela reclamou, aos 10 anos, já dona de personalidade forte. Não roubei, você me deu, Letícia protestou. Meninas, são 7 da manhã. Rafael suspirou, mas estava sorrindo. Vamos resolver isso depois do café, ok? Carolina entrou, cabelo bagunçado, ainda de pijama, e Rafael pensou que ela nunca esteve mais linda. Bom dia, família, ela bocejou. As meninas a abraçaram, e Rafael colocou café na mesa. Pão, manteiga, frutas, simples, perfeito. Enquanto tomavam café juntos, discutindo planos para o dia, natação para Letícia, aula de arte para Isabela, Rafael olhou ao redor da mesa. Sua família, imperfeita, barulhenta, maravilhosa, e percebeu que o empresário que colocara dinheiro sobre uma mesa 8 anos atrás estava morto. Em seu lugar, nascera um homem melhor, um pai, um marido, uma pessoa completa. Ele olhou para Carolina, que sorriu sabendo exatamente o que ele pensava. E naquele momento, numa cozinha comum, num café da manhã comum, numa manhã comum, Rafael Almeida entendeu a verdade final. Riqueza não está em apartamentos de cobertura, está em abraços de filhas, está em sorrisos de esposa, está em segundas chances merecidas e amor conquistado dia após dia. Ele havia perdido tudo para ganhar o que realmente importava, e não trocaria isso por nada no mundo.